Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido, o podcast da Escola Dominical. Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou o Joás Xavier. Você é bem-vindo nesse canal e que essa palavra seja uma palavra de conforto para a sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o Wellington Souza e no episódio de hoje nós discutimos a respeito da teologia de Elifaz com uma pergunta enfática: o justo pode sofrer? Fique conosco e seja edificado. Deus abençoe. Jó, capítulo 4, verso 1 ao 8. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isto mesmo. Jó, capítulo 15, o verso 1 ao verso 4, diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras de que nada servem, com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Capítulo 22 do livro de Jó e o verso 1. Então respondeu Elifaz e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malicência, e seu termo e tuas iniquidades? Depois que Jó quebra o silêncio e expõe, por meio de um profundo lamento, toda a sua dor, seus amigos dão início a uma saga de discursos para tentarem trazer consolo a Jó e justificar todo aquele sofrimento. O primeiro deles a falar é Elifaz. Tudo indica que Elifaz seria o mais velho dentre os amigos de Jó e, por conseguinte, talvez o mais sábio, por isso ele falou primeiro. Antes, no entanto, de nós passearmos, digamos assim, pela teologia de Elifaz, nós precisamos ter em mente alguns apontamentos. O primeiro deles é que a leitura do livro de Jó, desde o capítulo 3, espera-se que quem esteja lendo perceba e faça uma leitura poética, a princípio. Já olhe o texto lembrando daquilo que nós falamos nos episódios anteriores. Uma leitura poética, porque a partir do capítulo 3 nós temos isso. Apresentamos isso quando falamos do lamento de Jó no capítulo 3. E aí, de certa forma, se nós percebermos e fizermos essa leitura
não perdemos a força que o texto tem e a beleza que ele nos transmite. O outro ponto a se perceber é que do capítulo 4 até o capítulo 27 do livro de Jó, nós temos um debate, uma conversa, né, entre eles em que há argumentações e contra-argumentações. Esse debate ele se divide em 3 ciclos, ou seja, os amigos de Jó falam e Jó responde. Pode pegar aí, por exemplo, quem inicia essa conversa, ou quem inicia esse diálogo, ou esse debate, Elifaz. Ele dá o pontapé inicial. E os discursos de Elifaz aparecem no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 15 e no capítulo 22. Depois vem Bildade, nos capítulos 8, 18 e 25. E por fim, Zofar, capítulo 11 e 20. O terceiro e último ponto, antes de entendermos, né, e começarmos a discutir essa teologia ou a teologia que Elifaz elabora, né, ou melhor, que Elifaz defende, né, é que Jó responde aos seus amigos em seus discursos, direcionando-se a eles em grupo, né, e nem sempre discutindo ou respondendo ao discurso anterior. Você vai perceber, e parece até meio esquisito quando se lê o livro de Jó e as respostas que Jó dá logo depois das falas dos seus amigos, parece que Jó não está respondendo os seus amigos, parece que Jó está deixando os amigos falando sozinho, ou Jó está divagando demais. Mas não, é porque Jó ele vai respondendo em grupo aos questionamentos, às falas dos seus amigos, e nem sempre ele está se referindo ao discurso anterior. Pode ser que ele esteja mencionando algo que foi dito antes, ou daquilo que o seu amigo disse. Dito tudo isso, a gente pode então começar a estudar aí o que Elifaz elabora como teologia. Elifaz foi um dos 3 amigos de Jó. Posso dizer que alguns teólogos falam que ele foi o mais velho, né, dentre os 3 amigos. Ele foi incapaz de responder às poderosas emoções que Jó tinha transmitido. Em vez disso, ele suscita um tema de teologia, que ele fala que não são os justos que são destruídos, mas aquele que semeia o mal. O capítulo 4 e o versículo 7 e o 8. Ele fala que Jó deve apelar ao Deus que castiga e pode curar, que vamos ver também no capítulo 5 e o versículo 17. Se Jó fosse justo com Deus, o Senhor teria protegido do desastre que ele agora estava passando, né? E ele conheceria a paz. Então, depois de afirmar um princípio, né, oriental e de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente de pensamentos teológicos tradicional. Muitos de nós, como Elifaz, ouvimos conceitos e muitas das vezes não escutamos sentimentos. Elifaz não respondeu aos sentimentos de Jó, nem mesmo conheceu. Ele poderia ter dito a Jó, poderia se achegar a Jó de outra maneira. Ao invés disso, ele acaba entrando, posso dizer, de julgamento precipitado. Ele soltou uma acusação indireta, sugerindo que o sofrimento de Jó seria sua própria culpa. E escutamos muitas das vezes aí a lei da semeadura e da colheita, né? Ele culpa Jó, né? Que o sofrimento de Jó seria sua própria culpa. Quando você ou eu respondemos a uma pessoa que está sofrendo com declarações, como Elifaz fez, teológicas, e ainda com a pia certeza de que Deus deve ter um propósito em um sofrimento terrível, tão terrível, perdemos a nossa oportunidade muitas vezes de ministrar, de aconselhar a pessoa de uma forma diferente, né? Não sabemos o que a pessoa está passando, o que se baseia aquele sofrimento que o próximo está passando. O que o sofrimento precisa é que alguém se importe, né, com
o que a pessoa está passando por aquele determinado momento. E não foi isso que os amigos de Jó transmitiram para ele. Experimentar muitas vezes o amor de Deus por intermédio de um amigo é muito interessante, porque a gente espera muitas das vezes, talvez uma palavra não teologicamente feito fez, baseado em visões, né, que ele teve também. Precisamos muitas vezes de uma palavra confortadora que nos achegue a ter uma experiência melhor. E é a primeira e a maior necessidade daqueles que sofrem. Essa é a primeira necessidade daqueles que estão passando por um determinado sofrimento, que precisam escutar muitas das vezes palavras confortadoras, palavras que não sejam acusadoras na sua vida. Então, ele tenta ajudar Jó mediante a descoberta, né, de correção ou eventual erro ou pecado. Uma observação interessante a respeito desse ponto é que esse modo de ver as coisas de Elifaz, como você bem apresentou, de não ter sensibilidade com a dor de Jó, é algo que Jesus veementemente combatia no Novo Testamento. Quando Jesus ele esteve na terra, durante o seu ministério ali terreno, por várias oportunidades, os religiosos, né, eles ficaram extremamente escandalizados com Jesus, porque Jesus ele valorizava muito mais o sentimento das pessoas do que a religião em si. Quando nós vemos Jesus ele sendo, vamos colocar aqui entre aspas, repreendido pelos fariseus porque ele estava curando num sábado, o que os fariseus tinham em mente? Era, bom, a lei é superior ao que a pessoa está sentindo, então é mais útil guardar o sábado do que ajudar um necessitado, né? Do que curar alguém que esteja enfermo. Quando nós vemos, por exemplo, a situação da mulher adúltera, os homens queriam que Jesus ali aplicasse a lei a ferro e fogo, e Jesus extremamente preocupado na salvação da alma da pessoa, no cuidado da pessoa, naquilo que a pessoa estava passando. Então, a teologia de Elifaz, o modo de Elifaz ver as coisas, é um ponto de vista que tenta colocar Deus na caixinha da religião, né? Tenta colocar Deus na caixinha da religião para dizer assim, é uma situação de causa e efeito, é uma matemática exata. Plantou, vai colher. Então, Jó, se você está sofrendo é porque um dia você semeou, você plantou coisas erradas. Então a resposta é essa, é um caminho perigoso que ele segue e que nós precisamos tomar cuidado para que muitas vezes a nossa religiosidade não nos leve pelo mesmo caminho. E vemos aí no seu primeiro discurso que ele reprova Jó, ele não ajuda, né? Ele reprova Jó por não conseguir ser capaz de ajudar a si mesmo. Então ele, apesar de ter ensinado e ajudado aos outros. Esse ponto de vista é interessante porque é algo que ele diz para Jó, que Jó, como se Jó não tivesse o direito de passar por aflição. Então ele está dizendo assim, Jó, você que antes edificava muitos, cuidava de muitos, e agora você está passando por luta, você tem que ser forte, você não pode chorar. É mais ou menos assim. E eu toda vez que eu olho para isso, Joás, eu fico pensando que não é um ponto de vista que sumiu, ele continua existindo. Existem muitas pessoas, por exemplo, quantas pessoas acham que um pastor não pode ter momentos de dificuldade? Quantas pessoas acham que um homem de Deus, um pregador, ele não pode ter momentos de crise, né? Tem muita gente que pensa como ele faz. Justamente é isso que o pastor Wellington está falando, né? Muitas das vezes vem acusações, pensa que o que você está passando, aquele momento difícil, é por algo que você pecou, ou por algo que pode ser na mocidade, que você tenha feito algum pecado e você está pagando as consequências. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com as suas consequências de algum pecado cometido no passado. Não que Jó não tinha pecado. É importante aprendermos aqui nesse texto de Jó que estamos estudando, é importante compreendermos e aprendermos a fim de não proferirmos julgamento precipitado em relação ao sofrimento de algum irmão ou de outro irmão, né?
das pessoas também. Muitas das vezes é melhor nós ficar calado mediante a certas situações. E o que ele queria introduzir aqui, o homem que planta frutos bons tem que colher frutos bons. Isso está nítido na lei da semeadura e da colheita. Só que, ao pensar desse modo, ele interpreta que o sofrimento de Jó é resultado absoluto de algum pecado cometido pelo próprio Jó. Ele acreditava profundamente na tradição, e o seu Deus é um Deus rígido, um Deus que castiga aquele que faz coisas erradas, um Deus rígido. E a teologia na qual ele está baseada nessa tradição era inflexível e não permitia um espaço para a graça, vamos ver, para a graça de Deus. Em algum momento de sua primeira fala, como lemos aí, ele expõe informações corretas a respeito da justiça, da misericórdia de Deus, da bondade. E ele também acredita que a criação tem uma finalidade. A criação tem uma finalidade em sentido para ser para um servo fiel. Mas a sua visão em relação à repreensão e à correção, na qual faz parte da teologia incompleta, ao meu ver, impossibilita a argumentação a favor de Deus, também a sua amizade com Jó e a sua capacidade de demonstrar a sabedoria. Ao basear nesses argumentos, na sua experiência e na visão e nas suas observações sobre a vida, ele deixa claro que não compreende tudo sobre a relação entre Deus e o homem. Pois ele argumenta com base aqui, vemos aqui, está nítido aqui no texto, naquilo que observa e mostra uma visão limitada de como as coisas realmente acontecem. O ser humano não é capaz de ver o que há no coração do outro, muito menos determinar o que é reto aos olhos do seu através do sofrimento. Aliás, Deus faz brilhar o sol sobre os maus e sobre os bons, e envia chuva para os justos e para os injustos. Então, ele é paciente em relação aos pecadores, na esperança de que a sua bondade os guie ao arrependimento, e que possamos ter capacidade, e a graça de muitas das vezes, como vemos nos textos aí, não seguir, essa teologia, que assim como, segundo ele faz, Jó estava sofrendo porque havia pecado. Cabia a Jó assumir o seu erro, a sua responsabilidade moral do seu pecado, e não havia outra opção. Mas era muito diferente essa questão. Jó, ele não tinha pecado nenhum. É importante nós entendermos que a teologia que ele estabelece e elabora, não é uma teologia simplesmente que ele criou, é algo da própria tradição, como o Joás mencionou, fazia parte da tradição do Oriente, onde eles viviam, ou da sociedade em que eles viviam. Inclusive, se você pega o próprio texto de Jó, e o próprio Jó falando, e os outros amigos, vocês vão perceber que essa teologia da retribuição, de que da semeadura você colheu, você plantou, era algo presente não só para Elifaz, mas para todos eles. O problema é a forma como eles percebem e interpretam o sofrimento de Jó, e não simplesmente a ideia da teologia, porque isso fazia parte, e aqui eu gostaria de que você entendesse do que eu estou falando. A teologia em que a semeadura, você planta coisas boas, colhe coisas boas, você planta coisas más, você colhe coisas más, fazia parte da sociedade e do entendimento daqueles homens. Você vai perceber que o próprio Jó, ele faz defesa dessa teologia em certo ponto do seu discurso. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de se entender essa teologia ali naquele momento? O problema é a teologia em relação ao sofrimento de Jó. É aqui que o ponto e que a coisa pega, não, Wellington? Perfeito. E aí nós paramos para pensar que esse ponto de vista é algo que acaba, quando não há o devido discernimento, é algo que se perpetua até os nossos dias. Porque quantos de nós já não ouvimos teorias que sustentam, por exemplo, que se você
for um ofertante fiel, se você for um dizimista fiel, você, por exemplo, nunca enfrentará dificuldades financeiras, né? Você nunca terá problemas financeiros. Quantas vezes nós já ouvimos situações do tipo de que se você for um homem de jejum e oração e consagração e frequência na igreja, frequência nos cultos, não haverá mal nenhum, né? E aí nós usamos, às vezes até fora do contexto, nós usamos versículos isolados do Antigo Testamento. Nós ouvimos assim, olha, se você for um homem com os seus rituais religiosos em dia, o mal não te sucederá, não chegará nenhuma doença, nenhuma praga na tua tenda, né? Isso, e você sabe que isso são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Nós ouvimos o tempo todo. E o que o Felipe disse tem muito embasamento. Não é algo que esteja fora da Bíblia. Não, nós estamos usando aqui um tema extremamente delicado para dizer aos irmãos que realmente a Bíblia, principalmente na visão do Antigo Testamento, na visão dos patriarcas do Antigo Testamento, ela tinha muito esse ponto de vista de teologia da retribuição, né? A lei da semeadura, a lei do que aquilo que você semear é o que você vai colher. Na visão do Antigo Testamento havia muito enraizado no coração e na mente dos patriarcas de que isso era a realidade. Agora, uma das questões que nós temos que considerar primeiro, as pessoas na época de Jó, na época dos patriarcas, tinham uma visão extremamente limitada, extremamente nebulosa com relação à vida futura. Então eles imaginavam que toda a recompensa por uma vida de retidão se limitava àquilo que as pessoas recebiam nessa terra, nessa vida. Então, eles não tinham esclarecidos, por exemplo, situações de uma vida na eternidade. Para eles era o aqui se faz, aqui se paga. Aqui se paga, perfeito, exatamente isso. Então, a visão deles era extremamente limitada nesse ponto, de forma que eles imaginavam consigo que se um homem ele comete atos de maldade, de impiedade, o pagamento dele será aqui nessa terra. Nessa vida, né? Nessa Deus vida, tem que castigar nessa vida. Nessa vida, porque eles não tinham esclarecimento com relação à vida eterna. E o inverso também, um homem é bom, ele será retribuído, ele será próspero, ele será rico, ele terá uma família saudável aqui nessa vida. E se você pega isso, entenda bem, isso que nós estamos esclarecendo é o ponto de vista dos patriarcas, dos homens do Antigo Testamento, com visões extremamente limitadas com relação à vida eterna. Só que nunca foi algo que Deus defendesse. Por exemplo, quer ver uma extrema contradição contra essa teologia da retribuição? Pega, por exemplo, um dos primeiros capítulos do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando nós estudamos a respeito da história de Caim e Abel. Nós vamos ver qual que é o fim da história de Caim e Abel. Abel, o justo, correto? Abel é o homem que oferece o sacrifício agradável a Deus. Qual é o fim de Abel? Ele morre, ele é assassinado. Caim é o ímpio, é o homem que oferece um sacrifício que é rejeitado por Deus. Qual que é o fim, pelo menos aqui nessa terra, qual que é o fim de Caim? Caim ele vai para uma cidade, foge, constrói uma cidade, vira rei daquela cidade, vira o imperador, constitui família, constitui uma geração a partir daquilo. Então, observe a contradição dessa teologia da retribuição. Já no início, né, já no Antigo Testamento, o Caim, que é o homem ímpio, deveria, a partir do instante em que ele intenta contra o seu irmão, se fôssemos levar ao pé da letra esse pensamento da semeadura, ao passo que Caim ele intenta contra o seu irmão, ele já deveria ser imediatamente punido. E Abel, que é o homem justo, ele já deveria ser imediatamente recompensado e exaltado pelo Senhor. Se nós fôssemos levar essa teologia de ele faz ao pé da letra, o ponto de vista a seguir seria esse, correto? E é interessante porque quando nós analisamos o texto sagrado, a Bíblia, nós vamos perceber, e aí talvez, por exemplo, a mente também na teologia da retribuição pode ser, e aí posteriormente para os israelitas, e a gente pode ter dado e recebido essa herança de, né, você faz aqui, você paga aqui, se você fizer coisa errada, você paga errado, até porque o próprio texto sagrado, se você pegar aí o Pentateuco, por exemplo, né, vamos pegar aqui a história de Israel antes de entrar na terra,
Santa, na Terra Prometida. Quase todo mundo, 99% dos que saíram do Egito, morreram antes de entrar na Terra Prometida, a propósito do que Deus tinha falado. Só que qual é a nossa dificuldade, qual é o nosso problema? É tentar limitar, não é, Wellington? A ideia da teologia da retribuição a um aspecto de Deus só. Então, ou seja, Deus ele vai fazer o seguinte: se você for mal, ele vai te punir, ponto final. Não existe misericórdia na teologia da retribuição. E aí que a gente tem um problema, porque embora nos textos sagrados a gente perceba que às vezes acontece de haver uma teologia... Veja que eu estou fazendo justamente um contraponto ao que o Wellington disse, para você perceber que existe uma complicação de fato na ideia da teologia da retribuição e na relação com Deus. Porque o Wellington falou de Caim e Abel, por exemplo, que Caim comete o ato de crime e não é punido ali na hora. Abel, que é o justo, ele morre. O sangue, diz o texto, que o sangue dele clama na terra. Só que com Israel ele é punido antes de entrar, ou parte do povo é punido antes de entrar na Terra Prometida. Qual é o nosso problema? O nosso problema é pegar Deus como ele fez e encaixar dentro de um esquema nosso, dentro de uma ideia simplesmente nossa. E aqui é essa discussão que o livro de Jó traz para a gente. Ele está fazendo justamente isso. Ele está pegando a teologia da retribuição, que em certa parte não é, digamos assim, errado, porque existe uma retribuição, por exemplo, para determinados atos, mas ele está encaixando Deus apenas num aspecto, esquecendo que Deus é muito mais, e a própria Bíblia mostra isso, muito mais do que a gente imagina na nossa caixinha de pensamento. Como o Felipe estava falando, o Novo Testamento ele enfatiza: Deus pune os ímpios e recompensa o justo, mas não necessariamente nessa vida. É que possamos entender uma coisa: a contabilidade será feita, e sim ela vem, de tudo que nós fizemos aqui na terra. Mas isso só acontecerá no final da história, quando Jesus vir buscar o seu povo, e tudo isso vai ser esclarecido. Todo o seu histórico, tudo que você fizer aqui na terra vai ser postado diante de um livro. E nesse diálogo, somente Jó, ele parece ter uma visão diferente dos seus amigos da eternidade. Por isso que ele fala no seu próprio texto, no seu próprio livro 19, 25 e 26, que ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, ainda a minha carne, verei a Deus. Como é trágico que alguns cristãos podem adotar a teologia dos amigos de Elifaz, um dos amigos, o primeiro que nós estamos aqui estudando, e adotar essa teologia. Entenda que as pessoas entendem que todo sofrimento que a pessoa está passando é fruto de um pecado. Se você fez coisas erradas, então você vai pagar a consequência. Mas não é dessa maneira. Deus permite que os inocentes sofram, muitas das vezes, e que os ímpios prosperem. Sabemos que o dia do juízo, quando tudo ficará esclarecido, está perto. Então que possamos ter essa visão e aprender muito com esse livro de Jó. E muitas das vezes precisamos consolar, precisamos confortar as pessoas e não acusar em imediatas situações de sofrimento. E por isso que ele insistiu, vemos aí que ele insistiu que os ímpios sofrem terror e aflições nessa vida. E ele quis dizer que Jó, ele entende, dando a entender que Jó deveria ser um ímpio. Mas vamos ver adiante que Jó, ele queixa dessa situação, e Jó sabe que tinha sido justo a Deus. Sabe o que eu penso aqui, meus amigos? Que se nós tivéssemos no livro de Jó apenas o capítulo 3 até o capítulo 37, pensa comigo, se nós tivéssemos no livro de Jó apenas o capítulo 3 até o capítulo 37, nós iríamos considerar Elifaz e os demais amigos de Jó como os heróis da história. Por quê? Pensa no cenário do capítulo 3 ao 37, o que teríamos? Um homem em calamidade, um homem sofrendo
punições, um homem passando por dificuldades, e amigos dizendo que esse homem deve se arrepender, que Deus é justo, que Deus não pesa a mão sobre quem pratica o bem, etc, etc. Se nós tivéssemos só esse trecho da história, nós sem dúvida nenhuma consideraríamos os amigos de Jó como os certos da história, como os homens donos da verdade da história. E por que eu sustento essa ideia? Porque até hoje, esse ponto de vista, ele é muito enraizado, ele é muito defendido na história. E é interessante quando nós paramos para pensar a forma como os amigos de Jó, ele faz, que nós estamos analisando aqui no episódio de hoje, a forma como ele reage a Jó. No capítulo 4, ele inicia, digamos, de uma forma mais cortês, né, de uma forma mais mansa. Quando ele vai entrar no assunto, no capítulo 4, ele inicia falando com Jó assim: Jó, posso falar? Você não vai ficar chateado? Né? Mais ou menos assim que ele entra. Não vai te enfadar, Jó? Eu posso falar, mas eu também não consigo ficar calado, estou vendo você nessa situação. Então ele entra um pouco mais manso no capítulo 4. Quando chega no capítulo 15, eu me arrisco a dizer que ele entra chutando a porta. Ele já entra com tudo, com os dois pés no peito e fala: Jó, que história é essa? Você está sofrendo uma crise, você quer sustentar que você continua sendo justo? Você quer defender ainda que você é justo e que Deus está errado, Jó? Então, o que ele faz, né? O que ele alega é isso, que se existe alguém errado na história, esse alguém só pode ser Jó. Né? O que Jó está passando não é por um acaso, não vem à toa. O que Jó está passando é algo real, é algo verdadeiro. Pois bem, então o ponto de vista da teologia de Elifaz é algo que ele defende, dizendo que aquilo que o homem planta, isso ele vai colher. E aí é algo a se pensar que, como o Felipe levantou, é como se estivéssemos colocando Deus em uma caixinha, né? É uma ortodoxia ali engessada, é uma religião engessada. Entenda bem, nós não estamos aqui defendendo que o homem não vai pagar pelos seus atos de rebeldia contra Deus. Isso já é algo extremamente amadurecido, nós já sabemos disso, ok? Agora, o que nós precisamos levar em consideração é que o nosso Deus, ele não está limitado à nossa caixa da religião. Ele está muito superior a tudo isso, né? E aí, qual que é o ponto que ele mais se preocupa na sua defesa, né? Enquanto ele defende a sua tese, qual que é o ponto ali no capítulo 15 que ele começa a se preocupar? Porque ao passo que Jó ele não se cala, ao passo que Jó ele permanece falando de forma enfática de que ele é justo, de que ele não pecou, de que ele não está recebendo aquilo de forma como uma punição, ele diz para Jó: Jó, então a forma como você está abordando o assunto está levando as pessoas que ainda continuam acreditando na fé, continuam temendo a Deus, está levando essas pessoas a desacreditarem. Porque se você está defendendo que um justo pode sim sofrer, que um justo pode sim passar por adversidade, Jó, então você vai enfraquecer a fé, ou seja, sente a sua religião ameaçada, né? E aí nós começamos a trazer as aplicações dessa reflexão, que nós encontramos quantos pregadores, quantas igrejas que elas têm receio de que as pessoas deixem de ouvir, deixem de frequentar os cultos, a partir do momento em que eu deixe de pregar uma teologia da retribuição, uma teologia da prosperidade. Então nós conseguimos, às vezes, enfeitar, conseguimos trazer um evangelho açucarado para o nosso público, dizendo para ele assim: olha, se você seguir essa cartilha, você vai ser um homem de sucesso, você vai ser uma mulher de sucesso, as coisas vão acontecer, etc e tal. E aí nós encontramos a todo canto aí ao resto do mundo pessoas frustradas porque foi oferecido a elas uma religião perfeita, certo? Foi oferecido a elas uma fé que elas nunca sofreriam, que elas nunca passariam por adversidade, e as pessoas entraram em nossas igrejas com essa expectativa, e na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira prova, essas pessoas se sentiram abandonadas por Deus. Essas pessoas elas se sentiram rejeitadas por Deus. Só que eu me arrisco a dizer, ao contrário de Elifaz, que tinha uma preocupação em ser o advogado da fé,
né, em ser o advogado de Deus, eu vou fazer uma afirmação um pouco ousada aqui, amigos. Eu me arrisco a dizer que Deus se preocupa muito mais com a nossa fé do que com o nosso prazer. Entenda bem, eu não estou dizendo que Deus tem prazer no sofrimento, eu não estou dizendo que Deus tem prazer na luta, que Deus quer que você sofra. Não, eu não estou dizendo isso. Mas penso eu que na balança de Deus, Deus ele prioriza muito mais a nossa fé. E hoje, com a visão um pouco mais esclarecida, nós que temos o Espírito Santo, que temos o Novo Testamento, que temos os Evangelhos, hoje nós que temos os escritos de Paulo, que temos as epístolas, nós podemos afirmar categoricamente que Deus tem muito mais preocupação. E aqui entenda o termo preocupação, tá? É um termo humano, mas que você está entendendo a minha aplicação. Deus ele tem muito mais cuidado com a nossa fé, com a nossa eternidade, com a nossa alma, do que com o nosso prazer aqui nessa terra. Então, embora nós, seres humanos, tenhamos momentos de dor, embora nós soframos com enfermidades, com desemprego, com a morte que nos advém, entenda que tudo isso está sim sob o controle de Deus. Mas, se existe algo primordial no cuidado de Deus para conosco, é a nossa fé. É a nossa vida na eternidade com Ele. E é isso que a teologia de Elifaz tem dificuldade em assimilar. Aqui reafirmando, né, e corroborando o que o Wellington disse. Em nenhum momento nós queremos dizer que não existe uma retribuição. Em nenhum momento nós queremos dizer que, por exemplo, as pessoas não receberão, por exemplo, algo que ele causou e ser responsável. Por exemplo, se alguém cometeu um crime, é óbvio que é necessário que ela seja responsabilizada por aquilo e tudo mais. Mas qual é o nosso problema com a teologia de Elifaz? É pegar o sofrimento de Jó e acusar Jó de pecado e o sofrimento de Jó ser a causa do pecado dele. E muitas vezes, como o Wellington reiterou não só uma vez, nós na igreja moderna temos essa visão, inclusive por conta da teologia, por exemplo, da prosperidade, da teologia do bem-estar, da teologia, né, que mostra que nós não passamos por sofrimento ou dificuldades. Ela causa essa má impressão nas pessoas, porque as pessoas elas acabam comprando um discurso, se vende um discurso de que você estando na igreja, você servindo a Deus, não vai existir sofrimento, ou que se você está nessa situação de enfermidade, se você está nessa situação de problemas financeiros, se você está com essa dificuldade com seu filho, na sua família, na sua casa, ou com um sofrimento muito maior, do qual, por exemplo, eu não consigo imaginar, isso é por causa do seu pecado, isso é por causa de um erro que você cometeu, isso é por causa das suas falhas. Você precisa entender que o texto de Jó nos mostra justamente um Deus que não se encaixa dentro de uma visão limitada do homem, uma visão de que o sofrimento é por conta disso ou por conta daquilo. Não adianta nós tentarmos explicar, não adianta nós tentarmos elaborar, logicamente, uma dissertação para explicar tudo, porque não existe explicação para tudo. O Wellington falou sobre esse evangelho açucarado. O C.S. Lewis vai dizer no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é um cristianismo água com açúcar. Eu já disse isso em outro episódio. Esse cristianismo que não que é muito simples, é muito simplório. Não digo simples no sentido que nós estamos acostumados a pensar, mas simplório, que não enxerga que existem coisas muito mais complexas, no mundo, e pelo mundo ser complexo, existem sim questões que nós não podemos ter resposta. Pois bem, irmãos, o Wellington disse que no capítulo 15 parece que Elifaz perde a cordialidade, enquanto no capítulo 4 ele vem todo cortês, vem todo cordial. No capítulo 15 parece que ele já perde a cordialidade, ele sai do eixo. O que dirá então o capítulo 22? No capítulo 22, quando ele vai dar a sua última resposta a Jó, parece que ele já vem não chutando a porta nem com os dois pés na porta, parece que ele vem com
né? Aquele estilo de... aqueles filmes americanos em que o cara vai arrombar a porta, né? Ele... não, nem vou arrombar a porta, né? Tipo o Superman, que já atravessa a parede quebrando tudo. É mais ou menos isso que ele faz. Ele entra, né? Com um discurso totalmente complicado. Até o capítulo 15, né, ele, nos 2 primeiros discursos aí, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 15, embora ele seja um pouco mais ali, né, no capítulo 15 incisivo, ele ainda se segura, ele ainda vai falando meio que, ele vai acusando a Jó de forma assim um pouco indireta, correto? Se você ler o texto do capítulo 4, do capítulo 5, ele vai falar, ó, o seu sofrimento, a sua dificuldade, isso tudo que você está passando é por conta dos seus pecados. No capítulo 15 ele fala, ó, o que você está dizendo aí é complicado, Jó. Veja, isso prova que você está pecando, isso prova que você está em pecado. No capítulo 22 ele já entra, né, o sábio de Temã, ele já perde toda essa paciência, ele sai desse discurso indireto e ele começa a apelar, a primeira coisa que ele faz é apelar para transcendência de Deus. Como assim? Em termos simples, o que é a transcendência de Deus? Ele está dizendo assim, ó, ele apela para a grandeza de Deus. Mas se nós observarmos bem o que ele está dizendo, se nós observarmos bem, ele vai apelar para essa grandeza de Deus de forma exagerada, para sustentar a tese de que o sofrimento de Jó é por causa do pecado. Veja o que ele diz no versículo 2 e 3, no capítulo 22. Leio aqui na NVI. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? De fato, ele apela aqui para um Deus transcendente, um Deus que está acima de tudo. E nós, é claro, confessamos isso. Nós sabemos que Deus está além da criação. Deus está além de tudo que existe, além dos seres humanos, além do mundo. Deus é eterno. A transcendência dele está, né? Ele está acima de tudo. Né? Mas o princípio que ele está dizendo é algo absolutamente, como disse, verdadeiro, mas o fato é que ele usa essa argumentação para iniciar uma acusação mais dura e mais direta a Jó. Ou seja, o que ele faz, né, dá a entender que o homem, veja só, ele usando a transcendência de Deus, o Wellington Joás, né, a grandeza de Deus, a supremacia, toda a grandeza de Deus, usando isso que é verdadeiro, ele, né, faz o seguinte, ele mostra para Jó que o homem não tem valor algum para Deus. E aí a gente entra numa complicação. É óbvio, irmãos, volto a dizer, Deus é grande e o homem diante de Deus é pequeno. O homem é pequeno. O homem é transitório, né? O homem é um ser vivente transitório. Diz o texto de Isaías que o homem é como a erva que se seca e ponto. Murcha e acabou. Transitoriedade diante de Deus. Isso é fato. Só que ele apela à transcendência de Deus para fazer uma acusação muito forte e dizer, e aí é muito interessante isso, né? A gente pode até ficar horas falando sobre isso, mas quando ele apela a essa transcendência de Deus, a grandeza de Deus, ele esquece de outra coisa, ele esquece da bondade de Deus. Quando ele diz que o homem não tem valor algum, que o próprio, ele mesmo sendo um sábio, ele é inútil para Deus, não é? E não estou dizendo aqui que o homem, né, é tão importante para que Deus precise dele, não é isso. Eu estou dizendo que ele faz para apelar para a sua teologia e sustentar a sua tese, ele vai ao mais alto padrão de Deus para tentar justificar o seu argumento, uma vez que ele já não consegue mais se defender. Isso de forma dura. Ele vai dizer que o homem não tem valor algum, ou seja, ele apela à grandeza de Deus, mas esquece que Deus também é bondoso. O que ele faz? Ele traz como se Deus fosse um ser impessoal, da qual o ser humano não tem nenhum tipo de significado. E aí nós encontramos na teologia mais apurada do Novo Testamento justamente o contrário.
um Deus que se preocupa com a humanidade e que se preocupa com todos os detalhes dessa humanidade, né? Que se preocupa com todos os detalhes dos seres humanos. Na verdade, o que ele faz, tenta defender, é a tese de que, Jó, você está aqui na Terra, igual o Felipe colocou, Deus é grande, né? Deus está lá no céu, você está aqui na Terra, você está aí esbravejando, você tá tentando se defender, mas você acha que você faz diferença para Deus, Jó? Você é insignificante. E na verdade, o que está acontecendo nos bastidores, sem que Jó ou Elifaz tenham conhecimento, é que na verdade Deus está com um olhar quase que microscópico em cima de Jó. Deus está colocando uma lupa em cima de Jó, está olhando para Jó. É justamente o inverso. O que está acontecendo é justamente ao contrário. Ao passo que Elifaz defende que Deus não se importa, ou seja, que Deus não será afetado, né? Afetado de fato Deus não será, mas que Deus não será tocado, que ele não será sensibilizado pelas falas de Jó, ele está redondamente enganado. Outro ponto importante também é que ele acreditava tão firmemente em que Deus era um justo juiz, deixou de compreender, deixou de ver um ponto importante. Se Deus é verdadeiramente juiz, então os seres humanos devem deixar ao Senhor todo o juízo. E o próprio Elifaz, vemos aí, ele estava errado, né? Faz tudo errado. Ele aborda Jó de uma maneira muito errada, com essa teologia. Posteriormente, o próprio Elifaz seria perdoado somente porque Deus aceitou as orações do justo Jó. Então, muitas das vezes a interpretação totalmente equivocada que Elifaz fez do sofrimento de Jó nos lembra de que devemos evitar juízos quando aqueles à nossa volta passam por tempos de aflições, por sofrimento. Então, para que o que eu disse não fique simplesmente nas minhas palavras, no comentário do Antigo Testamento, o Russell Norman Champlin, quando ele fala sobre esse capítulo 22, ele diz algo extremamente interessante. Ele diz assim, abre aspas, mas se Elifaz exaltava a majestade de Deus, ele se esqueceu de exaltar a bondade do Senhor. Deus, por certo, está interessado no homem e intervém na história humana. E aqui vale a gente ler Isaías, capítulo 57, versículo 15, que diz o texto, antes de eu explicar. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Veja que o texto de Isaías, note que aqui o profeta, ou melhor, Deus por meio do profeta, revela ser um Deus transcendente, ou seja, um Deus grande, um Deus que está além da criação, que está fora do alcance das palmas da mão do homem, mas ao mesmo tempo, o que parece ser contraditório, mas não é, ele é um Deus imanente, ou seja, um Deus, como o Wellington mencionou, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona com o ser humano individualmente. Eu gostaria de usar aqui, indiretamente, a fala de um pregador. Veja, falando sobre a transcendência de Deus e a imanência de Deus, Ângelo Basso, pastor sênior da Igreja Cristã Convergência e líder do movimento Convergência, ele vai dizer o seguinte, que Deus é tão pessoal que ele se importa, inclusive, de condenar os nossos pecados. Eu sei que parece pesado isso, mas o que eu quero mostrar é que Deus não está aquém ou distraído ou não está preocupado, usando o termo aqui dentro do nosso entendimento, com o ser humano. Deus sim quer manter proximidade do ser humano, mesmo Deus sendo alguém que está além da criação. Esse retrato me traz à memória
a perfeita imagem de um pai, né? Um pai que se preocupa com o filho. Então, quando você diz que Deus ele está tão preocupado com a humanidade que ele se preocupa em condenar os nossos pecados, né, em condenar os nossos erros, é exatamente o que o pai faz, né? O pai, se ele não se preocupar com o filho, ele vai deixar o filho a própria sorte, para o filho fazer o que quiser, ser rebelde o quanto quiser, falar o que quiser, etc. Agora, qualquer pai que tenha preocupação, que tenha amor pelo seu filho, ele a todo instante vai orientar, vai disciplinar, vai corrigir, porque ele quer ter um contato pessoal ali com o seu filho, um contato próximo com o seu filho. E assim é o nosso Deus pessoal, é um Deus que a todo instante está nos levando ao caminho correto. É claro que nós não estamos dizendo, irmão, que de alguma forma Deus depende do ser humano. Não é isso que nós defendemos. Como se a gente pudesse dar alguma coisa para Deus. O que ele faz? Fala, em certo ponto, é verdadeiro. O homem, ele não pode fornecer e dar nada a Deus. Isso é um fato. Mas a gente não pode esquecer dessa bondade. Matthew Henry, no seu comentário a respeito deste capítulo, né, do versículo 2 e versículo 3, olha o que ele diz. Deus realmente expressou na sua palavra que tinha prazer nos justos. Os seus olhos os contemplam, e o seu prazer está neles e nas suas orações. Mas tudo isso não contribui em nada para a infinita satisfação e prazer que a mente eterna tem em si mesmo. Deus pode ter prazer sem nós, embora nós pudéssemos ter apenas um pouco de prazer em nós mesmos sem os nossos amigos. Isto engrandece a sua condescendência. O fato de que, embora os nossos serviços não tragam nenhum real proveito ou prazer para ele, ainda assim ele os convida, encoraja e aceita. Então, depois que ele faz esse comentário, né, a respeito da transcendência de Deus e para justificar a sua argumentação, né, nós podemos perceber que ele apresenta o seu argumento, né, inicial e faz acusações mais sérias, mais severas. Né? Ele já acusa Jó de perversidade, por exemplo, ou será... versículo 4 e 5, ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende? Ou entra em juízo contra você? Ele está dizendo assim, não é por causa da sua religião, Jó, que Deus está te repreendendo. Aí ele continua, não é fato que é grande a sua maldade? Olha o que ele diz para Jó, não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Veja que ele pega Jó e diz assim, ó, você é muito, mas muito mal, Jó. Você é ruim demais, você é um cara ruim. Aí ele não para por aí, ele faz uma lista de pecados de Jó. Ele imagina, de alguma forma, uma lista de pecado de Jó. Veja, ele diz assim, ó, Jó, vou te dizer quais são os seus pecados. Agora vamos sentar aqui, eu fiz uma listinha, eu fiz um checklist dos seus erros pessoais, dos seus pecados. E é isso que está fazendo Deus pegar você de jeito. Só um adendo a respeito dessa ousadia, vou dizer assim, dessa petulância de Elifaz, é que no capítulo, voltando no ponto do Joás, no capítulo 4 do livro, ele para dar uma força, vamos dizer assim, para sustentar a tese dele, ele diz que ele recebeu aquilo de forma de visão, né? Ele fala que ele recebeu, então se a gente usar essa mesma sequência, essa listinha de pecado aí que ele vai acusar Jó, como é que Jó vai contestar? Porque ele está dizendo que ele recebeu aquilo numa visão, num sonho noturno, que os pelos do corpo dele, né, ficaram arrepiados, etc. Então, é uma situação difícil e, mais uma vez, eu trago para a nossa realidade, porque é algo que tem feito muitos cristãos ficarem aprisionados, atemorizados. Há quantos que tentam fazer listinhas de pecados e usam como argumento que tiveram uma revelação, né? Que tiveram algo divino. A famosa profetada, né? Aquele cara que se acha profeta e ele sai fazendo uma listinha de tudo quanto é coisa.
E ele faz essa lista e é interessante, ele vai dizer assim, ó, pega o versículo 5, a partir do versículo 5, 6, 7, 8 e 9, veja a lista que ele faz aí no capítulo 22 de Jó. Ele diz assim, ó, Jó, primeiro pecado que você cometeu, você emprestou dinheiro exigindo a roupa de alguém e deixando nu sem proteção. Segundo pecado que você cometeu, Jó, você recusou dar água e comida para os famintos. Terceiro pecado que você cometeu, Jó, a arrogância de achar que só os poderosos poderiam desfrutar da terra. O outro pecado, Jó, que você cometeu, você abusou, olha só, você abusou do seu direito ou do direito das viúvas e dos órfãos. Para a gente, irmãos, essa lista de pecados parece ser algo assim, tipo, não, é sério que ele faz, está acusando o Jó disso? Até porque, irmãos, por exemplo, muitas pessoas emprestam dinheiro hoje a juros. Tem gente que faz isso. Muita gente recusa dar água ou comida para alguém, dependendo da situação. Parece que eu estou falando uma coisa assim que é absurda, mas é normal. Cá entre nós é normal. É natural no século XXI. Né? Pessoas que, né, acham-se poderosas e por serem poderosas elas podem fazer o que quer, elas podem desfrutar de tudo que têm e os que não têm nada não desfrutam de nada. Ou pessoas que abusam dos mais fracos, nesse caso as viúvas, os órfãos. Isso no século XXI parece algo assim que tipo, parece que a gente venceu, mas não venceu. Só que para a mente oriental, isso aqui era muito preocupante. Quando alguém que era rico não ajudava alguém, ou emprestava dinheiro pedindo a roupa, era algo muito complicado. Se não desse água ou comida para quem estava passando fome, passando sede e fome, ou se abusasse das viúvas e dos órfãos. Inclusive, esse é um dos grandes protestos. Né? Tem muita gente que acha que os profetas eles só protestavam a respeito de coisas transcendentes, espirituais, de pecados espirituais. Não. O pecado de abusar de viúva e de órfão foi um dos grandes protestos dos profetas. Se você ler os profetas, você vai ver isso. Ou seja, isso era muito preocupante para a mente da época, não é? Para aqueles que viviam na época. Ser acusado disso era uma acusação muito forte. E é isso que ele faz. Ele simplesmente acusa o seu amigo Jó desses pecados, não é? Mais complicados. Parecem triviais, mas eles não são triviais. Para eu encerrar aqui, eu gostaria só de mencionar duas respostas de Jó a respeito disso. Jó, no capítulo 23, né, ele fornece uma contra-argumentação. Gostaria que vocês lembrassem do que eu disse no começo. Nem sempre Jó vai responder diretamente ou dar respostas diretas àquele discurso. Mas Jó ele meio que dá uma pincelada nisso, parece. Né? No versículo 3 a 10 do capítulo 23, Jó fala sobre a impossibilidade de encontrar Deus. Se você voltar no texto do capítulo 22, você vai perceber que ele faz uma acusação de Jó, que Jó não acredita que Deus está o vendo. Certo? Você pega aí o versículo 13 e 14 do capítulo 22, diz que Jó considera Deus como um Deus que não enxerga, porque está coberto de neblina o mundo e Deus não consegue enxergar. Ele diz isso a respeito de Jó. Só que Jó diz o seguinte, eu procuro Deus e não encontro. Eu vou até o norte, eu vou até o sul, eu vou até o leste, eu vou até o oeste, eu não encontro Deus. Mas ele vai dizer no versículo 10, mas Deus sabe para onde eu vou. Ou seja, Jó assume e entende que Deus conhece e sabe de todas as coisas. E o segundo ponto é que, a partir do próprio verso 10, Jó defende-se das acusações feitas, né, de Elifaz. Por exemplo, ele diz assim, meu caminho, ele sabe onde eu vou. Ele sabe que eu sou reto. Deus sabe que eu não me desviei das suas palavras. Deus sabe que o mandamento dele está nos meus lábios e eu nunca me afastei. Eu escondi no meu íntimo as palavras do Senhor, as palavras de sua boca. Veja que o próprio Jó, ele procura defender-se. Eu sei que parece até, é muito estranho alguém se defender, né, defender a si próprio. Mas Jó está num sofrimento terrível. Jó poderia virar as costas. Não vou te responder não, amigo. Eu não vou falar nada para você. Mas Jó, ele mostra que estava diante de Deus
E pelo menos nessa situação, e volto a dizer como Joás disse, nós estamos dizendo que Jó não tinha pecado, mas pelo menos por conta desse sofrimento, não era o pecado de Jó. Pois bem, meus irmãos, então nós concluímos hoje que existe sim base bíblica para que o justo ele passe por dificuldades, ele passe por tribulação e que isso não necessariamente seja consequência de pecado. Inclusive, nós defendemos isso explorando as falas de Jó e o diálogo com seus amigos, mas nós também temos base nas falas de Jesus. Se você pega, por exemplo, o texto de João 9, você vai encontrar os discípulos com esse pensamento, interrogando Jesus a respeito de um homem cego de nascença. A pergunta deles foi: mestre, quem pecou, este ou seu pai, seus pais, né, para que ele nascesse cego? Olha só, é a teologia de Elifaz na cabeça dos discípulos, né? É a teologia de Elifaz. Senhor, se esse homem nasceu cego, alguém pecou. Quem foi? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus responde o quê? Nem ele, nem os seus pais. Ou seja, esse homem nasceu assim para se manifestar nele a glória de Deus, mas não é consequência de pecado. Em Lucas capítulo 13 nós temos uma explanação de Jesus parecida, quando os judeus estão ali, os seus discípulos comentando a respeito de uma tragédia que aconteceu nos seus dias, a respeito de homens que foram mortos por uma torre, né, a torre de Siloé que desabou, e Jesus diz assim: olha, vocês acham que essa torre desabou sobre esses homens porque eles eram mais pecadores do que vocês? Não, negativo. Então, nós encerramos esse episódio de hoje com esta enriquecedora reflexão, para que eu e você venhamos pensar que sim, Deus é um Deus justo, mas não necessariamente todas as vezes em que alguém sofre é porque ele foi pecador ou porque ele está recebendo um castigo por pecado. Se você que me escuta nesse instante, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, está passando por um momento de adversidade, de dificuldade, não significa que Deus está contra você. Pode ser sim que você esteja sendo provado tal como Jó e que Deus esteja com todos os olhares atentos sobre a sua caminhada. Que Deus te abençoe, que você seja edificado por esse episódio.